Fala pessoal, tudo bem? Professor Diego Campos aqui. Bom, hoje o nosso tema de geografia é sobre globalização. Bom, é um tema interessante, é um tema necessário, um tema principalmente contemporâneo, né? Um tema atual. Vamos dar uma olhada lá. Bom, pessoal, primeiro a gente precisa entender o que é processo de globalização. Bom, é quando a gente fala, por exemplo, de um processo de encurtamento de distâncias, tá? É quando distâncias geográficas não se tornam tão distantes assim, porque uma tecnologia encurta essa grande distância. Então, a gente vai notar, né, que a gente vive num mundo onde é, lugares, num primeiro momento, distantes uns dos outros, têm relação muito próxima, né? Então, a própria economia hoje, né, ela é muito conectada. Né? O que acontece no Brasil reverbera, por exemplo, na China, ou o que acontece no Japão tem um alto impacto como consequências em outras partes do mundo. Então, isso seria basicamente o que a gente chamaria de processo de globalização, tá bom? É um encurtamento de distâncias, é um aumento dos fluxos de informação, são fábricas produzindo, né, em outros lugares do mundo, é a padronização do consumo, tem marcas mundiais, né? O aumento da desigualdade, uma regionalização econômica. A gente costuma brincar que tem três grandes fases esse processo de globalização. Né? E ele está sempre conectado a uma grande tecnologia. Então, por exemplo, o primeiro grande processo foi nas grandes navegações. Né? A gente tem o motor à vela, né, como grande propulsor para ligar, né, essas partes desconectadas até então. A Europa se liga à América, coloniza a América, se liga à África, trazendo de lá escravos. Então a gente tem aí, né, uma conexão nunca antes vista no século XVI, 1500, né, de mercados que antes não tinham relação alguma, né? No século XIX, 1800, a gente tem o imperialismo e a Revolução Industrial, também fazendo grandes conexões de mercado. Né? A descoberta do motor a vapor e depois do motor a combustão, né? Navios, trens, automóveis conectam essas grandes distâncias, né, de uma maneira cada vez mais curta. Né? E por último, a gente tem aí no século XX, século XXI, a iminência do computador, né, do celular, mas principalmente da internet, que tem conectado, né, o mundo de uma maneira instantânea, nunca antes vista, né, que tem trazido muitas transformações no mundo. Então a gente vê, por exemplo, alguns efeitos desse processo, que são o crescimento de grandes cidades, né, movimento de populações de um lugar para o outro, a transnacionalização dos mercados. Então, a gente vê marcas, por exemplo, que são mundiais, né? A gente vê a diminuição de marcas locais, né, de lojas, de negócios locais e cada vez mais a iminência de mercados de grandes marcas mundiais, né? A aculturação, então a gente vê, por exemplo, cada vez mais os jovens, né, gostando, né, assimilando valores, bandas, assistindo filmes, seriados que não são nacionais, são seriados, né, que são globais. Né? Então, o mesmo jovem aqui do Brasil, ele assiste seriados que são sucesso nesse mesmo momento no Japão, na Coreia do Sul, na França, nos Estados Unidos. Então, a gente tem uma globalização da cultura. Então, a globalização ela muda a nossa forma de ver o mundo, né? Ela muda a forma das sociedades se relacionarem. Isso pode gerar alguns riscos, por que não? Tá? Essa conexão de grandes escalas, ela pode, por exemplo, facilitar, por um lado, a circulação de ideias, informações, de pessoas, né? Há uma facilidade do comércio, tanto é que a gente tem, né, produtos que são comprados em mercados internacionais e chegam ao Brasil com uma grande facilidade, né? Mas ao mesmo tempo, a gente nota também
que a internet ela trouxe, acelerou esse processo de uma maneira nunca antes vista, né? Então, as comunicações, as novas tecnologias, elas estão sempre associadas ao fenômeno da globalização. É quase impossível a gente desassociar uma coisa da outra. Então, a internet, ela sem sombra de dúvidas, no final da década de 80, começo de 90 e principalmente nos anos 2000, né, ela vai trazer uma transformação absurda, né, nas relações, inclusive o próprio dinheiro, né, a própria relação com o dinheiro, hoje ele é muito mais virtual do que propriamente físico, né? Aqui a gente trouxe aqui, inclusive, uma imagem que mostra o quanto a tecnologia encurta distâncias geográficas, né? Por exemplo, em 1500 a 1580, né, a melhor média das carruagens e dos barcos era de 16 quilômetros por hora. Tá? As locomotivas a vapor vão alcançar 100 quilômetros por hora, os barcos 57 quilômetros por hora. Já nos anos 50, né, a gente vai ter, por exemplo, os aviões a propulsão, que vão chegar até entre 480 a 640, e hoje os jatos de 800 a 1.100 km por hora. Então você começa a notar o quanto o mundo encolhe suas distâncias, né, por conta das novas tecnologias que são empregadas, né? E todo nesse processo a gente precisa sempre ver que tudo tem a parte boa e a parte ruim. Por exemplo, a gente tem como vantagens a integração entre culturas diferentes, né? O próprio desenvolvimento de novas tecnologias, os cientistas trocam ideias, conversam, né? Eles dialogam, né? E a gente tem a descoberta dessas novas tecnologias de forma cada vez mais intensa. Isso é uma característica importante desse mundo de globalização. Mas também, né, o barateamento dos produtos, a facilidade com que a gente compra, por exemplo, uma compra na Shein ou na Shopee, né, chega de uma maneira muito mais rápida, né, de uma compras internacionais, né, um produto barato, né, e facilita o acesso das pessoas a esses produtos. Então a gente está falando de um encurtamento de distâncias e principalmente uma democratização maior dessas informações. Mas nem tudo, pessoal, são vantagens. A gente tem também desvantagens, né? Essa globalização ela permitiu facilidades, com certeza, mas ela também permitiu a destruturação de culturas locais, a destruição da natureza, a concentração cada vez maior de renda e a massificação da cultura. Então a gente está falando, por exemplo, do American Way of Life, é o estilo de vida americano. Então, como eu disse, os Estados Unidos é um grande, né, país em termos de cultura. Então, Hollywood, por exemplo, exporta para o mundo inteiro um estilo de vida, uma forma de moda, de tendências que o mundo inteiro copia. Tá? Então a gente nota, por exemplo, né, que são estilos criados pelo mercado que está a fim de vender e que os jovens do mundo inteiro praticamente têm acesso e copiam esse estilo, né? Então você nota que poucas pessoas fogem do padrão, né? Um padrão pré-determinado pela moda, pelo mercado, tá bom? Então é uma sociedade também mais individualista, mas principalmente mais consumista. E aí, o impacto na natureza, ele é muito maior, você gera mais lixo, você gera mais maior impacto. Então, por isso que essa questão ambiental é algo muito importante nos dias de hoje, porque é um problema que tem acentuado, se intensificado nas últimas décadas. E aí a gente nota, por exemplo, um outro ponto de negativo, que é a exclusão digital, né? Festa da globalização, né? E aí o pessoal, o trabalhador, né, pessoas que não têm um grande poder econômico, bem-vindo ao mundo globalizado, e o cara dizendo, ó, o porteiro, pela entrada de serviço, quer dizer, vocês não vão entrar no mesmo lugar que os outros. Então, existe de fato uma grande exclusão também de uma parte da população que ainda não se conectou a esse novo mundo. A gente vê, por exemplo, né, uma outra charge onde o personagem que representa os Estados Unidos, ele
espirra, né? Lá em Wall Street, nos Estados Unidos e Nova York, e a gente vê uma pneumonia aqui no Brasil, né? Na Bolsa de Valores, porque uma coisa está conectada à outra. A gente vê, por exemplo, um monte de pessoas, né, com cores e características distintas adentrando o processo de globalização e todos saem de lá iguais, porque é uma padronização, né, dos estilos, das ideias. Então, outro ponto importante. Outro ponto, a gente vê um mendigo, mas ao mesmo tempo ele globalizado, ele aceitando moeda, né, ele aceitando, né, uma esmola em dólar. A gente vê aqui, por exemplo, as manifestações, como da Praça da Paz, né, que aconteceu na China, né? Em vez de um homem, né, estar ali manifestando de forma normal, ele está manifestando usando a internet. É uma nova forma, é uma nova tendência. E agora, por último, uma última charge, né, de como essa globalização impacta nas migrações. O melhor jogador de futebol da Escócia é um japonês e o melhor lutador de sumô do Japão, um mongol. Isso representa muito bem aquilo que a gente entende como globalização. Então, pessoal, acho que era isso por hoje. Muito obrigado.